Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal tem uma nova suspeita explosiva sobre Moraes e Vorcaro. Olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é gravíssimo. A Band revelou ontem que a Polícia Federal mudou completamente o foco da investigação contra Alexandre de Moraes no caso Master. Então tá aí um Supremo onde a casa caiu e onde o alicerce estava todo estribado. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. E alheio ao escândalo do Master, Moraes formaliza a prisão de mais 5, entre eles um general. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o início da execução das penas de 5 condenados do famigerado processo da tal trama golpista. A decisão foi tomada nesta sexta-feira. O grupo é formado por integrantes do governo de Jair Bolsonaro que ocupavam posições estratégicas. O relator considerou concluída a condenação definitiva dos acusados de atuar como braço operacional da fantasiosa tentativa de golpe. O julgamento foi encerrado em 16 de dezembro de 2025. Após a conclusão, os envolvidos tentaram questionar trechos da decisão judicial. As tentativas não prosperaram. Com a formalização do início do cumprimento das penas, os condenados passam à condição de presos definitivos. Alguns dos réus já se encontravam em prisões preventivas antes da decisão. Os condenados são Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Martins, ex-assessor internacional da Presidência, Marcelo Costa Câmara, ex-assessor da Presidência, Marília Alencar, ex-integrante do Ministério da Justiça, e Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Fernandes é general da reserva, Marcelo Câmara é coronel da reserva. Tá aí, esse é o verdadeiro golpe. E nova linha de investigação da PF ganha força e pode aniquilar de vez o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, veja o vídeo. Para tudo o que você tá fazendo, porque a Polícia Federal tem uma nova suspeita explosiva sobre Moraes e Vorcaro. E vamos começar com boa tarde para você que não ganhou apartamento de luxo de banqueiro nenhum enrolado em fraudes bilionárias. Olha, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é gravíssimo. A Band revelou ontem que a Polícia Federal mudou completamente o foco da investigação contra Alexandre de Moraes no caso Master. A Polícia Federal largou paraíso fiscal, largou dinheiro vivo, largou transferência bancária e foi atrás de imóveis de luxo que o Moraes pode ter recebido de Daniel Vorcaro. E o que acendeu uma luz de alerta ali foi uma frase da ex-namorada do banqueiro, que foi encontrada nas conversas privadas dela com o Vorcaro. E eu vou te mostrar agora qual que é essa frase, por que ela colocou o Moraes numa situação ali gravíssima, e eu vou te falar qual que é o padrão que a Polícia Federal já identificou, porque não é a primeira vez que o Vorcaro usa um imóvel de luxo como uma moeda. A reportagem da Band, que foi assinada aí pela jornalista Tayane Mello, traz o seguinte: a Polícia Federal investiga sobre qual apartamento que a Marta Graeff, que é ex-namorada do Vorcaro, estava falando com ele, Vorcaro, quando conversou com ele por aplicativo. Naquela ocasião, o Vorcaro tinha dito que estava com o ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, presta atenção aqui na frase. A Marta perguntou para o banqueiro o seguinte: Moraes gostou do apartamento? Opa, como assim? Pensa aqui comigo. Por que então namorada do dono do Banco Master precisa perguntar se o ministro do Supremo gostou de um apartamento? E a própria Band, ela traz a avaliação da Polícia Federal sobre essa frase. Os investigadores dizem que não é comum que um convidado precise aprovar o local onde determinada pessoa mora. E a fala da Marta foi recebida aí com estranheza desde o início. Ou seja, a Polícia Federal ela não está tratando isso como uma conversa casual. A Polícia Federal está tratando isso como um indício de que Moraes não era um visitante qualquer naquele imóvel, mas alguém com vínculo duradouro com a propriedade. E quem que é essa Marta Graeff? Vamos lembrar? Ela é ex-namorada do Vorcaro, tem um apartamento de luxo em Miami dado a ela pelo próprio Vorcaro, segundo a imprensa. E mais, gente, olha isto aqui, ó. Vorcaro dava apartamentos milionários de presente para namoradas.
Tá entendendo a lógica? Olha essa aqui também, ó. Vorcaro doa apartamento de 4 milhões de reais para Sugar Baby, ré por lavagem de dinheiro, aí no UOL. Então já existe um precedente de imóveis de alto padrão circulando ali no entorno do banqueiro. E assumindo que o Moraes não era uma Sugar Baby do Vorcaro, não era namorado do Vorcaro, qual a razão para eventualmente ele dar um apartamento para o ministro, hein? E essa suspeita da Polícia Federal, ela foi compartilhada até na Globo News ao vivo pelo Merval Pereira. Olha aqui comigo. Olha, tem um diálogo do Vorcaro que é também muito interessante, que na época ninguém deu muita importância, quando ele diz para a namorada que recebeu o Alexandre de Moraes em casa. Isso. E aí ela perguntou, e ele gostou do apartamento, meu bem? É. Ora, que pergunta é essa? Ele gostou do apartamento? Hã? Isso não... Precisa investigar, porque o que o Alexandre de Moraes tinha que gostar do apartamento? E era em Campo de Jordão, onde o ministro tem apartamento também, né? Boa, Merval. Mas, gente, o que acendeu o alerta da Polícia Federal de verdade, e aqui que o caso fica ainda mais grave, foi o que aconteceu com o Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília. A Polícia Federal acusou o Paulo Henrique de ter recebido mais de 146 milhões de reais em imóveis do Vorcaro como propina, em troca de facilitar fraudes bilionárias envolvendo o Master e o BRB. Gente, 146 milhões de reais em imóveis. Valor próximo dos 129 milhões, né? Do contrato da esposa do Moraes. E essa informação fez a Polícia Federal conectar os pontos. Se o Vorcaro usou imóveis de luxo para subornar o presidente de um banco público, será que ele usou o mesmo método com o ministro do Supremo? É o que a reportagem da Band chama aí de mudança de cenário. Os investigadores que antes buscavam pistas em paraísos fiscais, transferências bancárias, agora mudaram o foco para apurar se o Moraes também teria sido favorecido por Vorcaro com imóveis de luxo. Essa aqui é o centro dessa matéria aí da Band. E, gente, repara aqui no que está se desenhando. O Vorcaro ele tem um modus operandi. Não é só dinheiro na mala, não é só Pix, não é só transferência bancária rastreável. É imóvel de luxo. Mais difícil de rastrear, mais sofisticado e que caracteriza a lavagem de dinheiro. A Polícia Federal já provou que ele fez isso com o ex-presidente do BRB. A Polícia Federal já sabe do apartamento também da Marta Graef em Miami. Sabe dos outros apartamentos que ele dava para as namoradas, que era uma moeda que ele dava. Era um modo dele presentear certas pessoas. E, inclusive, de pagar a propina, no caso ali do Paulo Henrique do BRB. E agora a Polícia Federal está investigando se o Moraes é mais um da lista. E vale lembrar, o relator do caso Master no STF é o ministro André Mendonça, não é, Moraes. Então, se a investigação avançar, Moraes não tem como blindar a investigação de dentro. Ele pode ser o investigado e não o julgador. Pelo menos em tese, né? Porque no Brasil a gente anda vendo de tudo. Vou seguir aqui porque a gente fala sobre o Supremo Tribunal Federal. Esse é o tema da coluna de hoje do Walter Maerovitch. Deixa eu dar uma olhadinha na coluna do professor. A Suprema Casa caiu e precisa ser reconstruída. Como é que faz essa... Eita, voltou. Como é que faz essa reconstrução, Walter Maerovitch? Como é que monta essa casa de novo? A casa que caiu. Como essa reconstrução é urgente, nós não podemos ficar sem o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. É um tribunal importantíssimo, uma Suprema Corte em todos os países, estou falando em estados civilizados. O Supremo é fundamental. Agora, a casa caiu. Não se trata de reforma, como colocou o ministro Flávio Dino na sua sugestão de reforma para todo o Poder Judiciário, para desviar o foco, para jogar uma cortina de fumaça. Aliás, numa modestíssima 15 sugestões para uma reforma, onde o Supremo ficou intocável para ele. Mas ali ele está em ruínas. O escândalo demoliu o Supremo. E outras medidas, além do escândalo do Master, várias outras, inquérito de fake news que fica guardado no porão. Bom, como reconstruir isso? Há necessidade, há uma urgência, e isso tem que ser feito, evidentemente, por uma emenda constitucional para que estabelecer mandato.
que aliás o Dino nem colocou isso, estabelecer mandato aos Supremos Ministros, como ocorre em outras cortes, nas cortes europeias, mandato com prazo certo, sem possibilidade de recondução. E dentro de um sistema, a história do direito administrativo conta que quando aparece a vitaliciedade, que os ministros do Supremo são vitalícios, tem um caminho para minimizar isso, que é a disponibilidade. Então, esses ministros, pela mudança do sistema por mandatos, ficariam em disponibilidade. Mas nessa coluna eu ressalto, e a gente já tratou do ministro Gilmar Mendes, que já falou até nos mais de 34 deputados estaduais do Rio de Janeiro envolvidos com o jogo do bicho. Ele falou isso usando uma informação do diretor da Polícia Federal, que até agora silenciou como é que é essa história. Então, mas o Gilmar lançou isso, falou dessa influência dos bicheiros para fundamentar um pensamento dele, uma conclusão dele. Então ele joga isso, mas o Gilmar, e está aí na coluna, ele muda muito a sua estratégia. Veja, num passado muito recente, o que ele fazia quando se sentia violado na sua honra, caluniado, injuriado, difamado? Ele simplesmente recorria à primeira instância, e isso caía em juizados de pequenas causas pela competência. E o Gilmar não foi muito feliz nisso. A partir daí, onde ele tomava aspas, numa linguagem popular, bordoadas em primeiro grau, bordoadas com aqueles que ele acusava sendo absolvidos, o que ele fez? Ele passou a usar ainda a primeira instância como para propor as suas ações indenizatórias por danos morais, aqueles que tinham ofendido a sua honra, que ele se sentia ofendido. Então, ação civil, atenção, não mais criminal, daí ele migra do crime para o civil para focar no bolso daqueles que ele atribuía como tendo o injuriado e etc. Ações indenizatórias por danos morais. Também não teve sucesso. E agora o que se vê no Gilmar Mendes? E está aí o caso Zema, por exemplo. O que ele faz? Agora, a vítima é o Supremo. Ele também, mas a vítima maior é o Supremo. E com isso ele puxa isso tudo para o Supremo. Ou seja, não vai ser mais a pequenas causas, não vai ser mais o juízo civil de primeiro grau, agora vai ser o Supremo a deliberar em favor de uma vítima também, que é o Gilmar Mendes. Com isso eu não estou aqui elogiando ou apoiando o Zema. O que ele fez foi ridículo e efetivamente ofende a honra, quer do Toffoli, quer do Gilmar Mendes. Então, veja essa mudança de estratégia do Gilmar Mendes num Supremo que está em ruínas, que caiu. Então, não dá para falar em reforma, até porque a reforma é uma coisa do judiciário no todo, é demorada, precisa inclusive de consultações, a sociedade civil precisa ser ouvida. Então, não se trata, e está aí num artigo que está longo, eu peço até desculpas, mas não dava para tratar em poucas linhas. Então, está aí um Supremo onde a casa caiu e onde o alicerce estava todo estribado numa lição de Rui Barbosa, que diz que a autoridade do Supremo é uma autoridade moral, ético-moral. E que, disse mais o Rui Barbosa nessa mesma frase, e que o Supremo precisa ter o apoio da população. A população não pode desconfiar de um Supremo Tribunal Federal. Por isso o alicerce caiu.
Cara, não é possível uma coisa dessas. Depois de 3 entrevistas desastrosas ontem, onde ele comete xenofobia, ele comete homofobia e depois ele insinua que o ministro Alessandro Vieira é financiado pelo crime organizado. Depois ele admite que o inquérito das fake news é usado para calar a boca de deputados e senadores. Depois de 3 catástrofes, Gilmar Mendes vai hoje de novo dar uma entrevista para a CNN. De novo. Por quê? Primeiro, obviamente, sentiu aquele comentário da homofobia do Zema, pegou mal, tanto é que ele teve que postar uma desculpas pública, né? E ele vai lá e enfia os pés pelas mãos de novo. Meu Deus do céu, não é possível um trem desse. Vamos lá. Aqui foi um erro, na verdade, que eu já até me penitenciei, já pedi desculpas. Engraçado, ele pode pedir desculpas e não sofre a punição do crime. Se fosse qualquer outra pessoa falando o que ele falou, seria inquérito, busca e apreensão, censura, mas para ele, basta pedir desculpas. Porque todos sabem que eu tenho assim, um engajamento, eu respeito muito a comunidade homossexual. Todos podem saber disso. Defendi no Supremo Tribunal Federal a questão da união homoafetiva. Mas o que eu quis dizer é que não é livre, não há liberdade de expressão para ficar fazendo bonequinhos e imputando papéis a um, fulano de tal é ladrão. Isso não é liberdade de expressão. Isso é liberdade de expressão, sim. E ainda mais quando é feito de forma de sátira, de piada, com bonequinhos. E, em segundo lugar, o seu nome, ministro, não foi mencionado em momento algum no vídeo. Nem o do seu colega lá, acho que era o Dias Toffoli, né, no caso, não foi mencionado. Você está servindo, você colocou a carapuça. Agora, tem que ver o ministro do STF dizer isso aqui. União homoafetiva, não há liberdade de expressão para ficar fazendo bonequinhos. Sim, meu filho. A liberdade de expressão, ela é justamente para poder ficar fazendo bonequinho e criticando a autoridade. E imputando papéis a um, fulano de tal é ladrão. Peraí, que no vídeo em momento nenhum foi falado se era ladrão, tá? Para de ficar repetindo isso. Isso não é liberdade de expressão. Isso é qualquer outra coisa. Não, mas eu estou fazendo a guisa de sátira. Não. Isso tem consequências. Sobretudo hoje com as redes sociais. O que eu quis dizer foi... Ele tentando justificar ainda. Ele ainda está... Isso que eu fico impressionado, cara. Esse pessoal vive num mundo paralelo mesmo. Desconectado da realidade. Completa negação. Ele está ainda tentando justificar as reações absurdas dele em ameaçar prender o Zema, porque saiu na Veja que ele mandou o recado que vai prender, que corre o risco de prender o Zema, que vai tornar Alessandro Vieira inelegível, que colocou o Zema no inquérito das fake news. Ele ainda continua justificando as suas ações inconsequentes. E o ministro do STF está falando que fazer sátira não é liberdade de expressão, que fazer bonequinho de alguém não é liberdade de expressão. Daqui a pouco ele vai repetir o mantra do Alexandre de Moraes, né? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. É sim. Se você se sente agredido, você tem que buscar a justiça como qualquer pessoa comum. Não colocar essa pessoa no inquérito das fake news, ou ameaçar destruir a vida dela, ou prender ela. Se você se sentiu agredido, você tem que fazer como eu faço quando eu me sinto ofendido. Eu faço uma denúncia, uma queixa-crime no Ministério Público e deixo que a justiça resolva na primeira instância. Perdi, ganho umas, ganho outras, a vida continua. Agora imagina se eu tivesse o poder de colocar todo mundo que me critica ou me xinga em um inquérito, ô Gilmar Mendes. Se o Zema tivesse esse poder, você estaria no inquérito das fake news. Você estaria respondendo por racismo. Inafiançável. 4 entrevistas em 2 dias. Eu nunca vi o Gilmar Mendes tão abatido, tão assim, magoado, perdendo as estribeiras, perdendo a linha como ele está agora. E até o final do dia vai ter outra entrevista, certeza, porque ele sabe que fez besteira. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!